Olá pessoal, meu nome é Rafael Mernick e nesse vídeo eu vou ensinar um pouco para vocês sobre os planetas na astrologia. Então se você gosta de astrologia, se você quer ter mais conhecimento sobre esse assunto, fica nesse vídeo até o final que com certeza vai valer a pena e você vai poder conhecer um pouco mais sobre os planetas e sobre o que eles podem representar aí no seu mapa astral, por exemplo, ou até no mapa astral de outras pessoas, tá bem? Então fica aí até o final que eu tenho certeza que você vai gostar desse vídeo, tá bem? Bom, primeiramente a gente tem que começar falando que os planetas são uma energia em essência, eles são uma energia básica. Eles representam na astrologia a essência de uma energia, que vai ser expressada pelos signos. E aí a gente pode falar sobre isso em outro vídeo, né? Mas basicamente os planetas são a essência de uma energia. E aí quando a gente está analisando astrologicamente um mapa astral, a gente tem que perceber quais são os planetas que a gente está analisando ali. E esses planetas são os do nosso sistema solar, né? Que é o Sol, a Lua, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, Plutão. São todos os planetas do nosso sistema solar. Lembrando que o Sol e a Lua não são planetas, mas na astrologia a gente coloca dessa forma porque eles estão ali também representando a energia básica que eu tinha falado agora há pouco, né? Então, a gente tem que ter esse ponto aí de informação só para vocês entenderem que o Sol e a Lua não são planetas. Aliás, Plutão também não é considerado mais um planeta quando a gente fala numa visão astronômica, né? Mas, mesmo assim, a astrologia também considera Plutão, tá bem? Então, esse é o panorama geral. A gente tem que lembrar que a gente está analisando esses planetas quando a gente fala de astrologia, né? E aí a gente também tem que retomar o ponto de lembrar que cada planeta desses vai estar falando sobre uma energia, né? Sobre uma característica energética, sobre uma questão arquetípica também. Vocês vão entender melhor ao longo do vídeo. E a gente também tem, antes de eu começar a falar sobre o que significa cada planeta, que lembrar que eles estão ali separados em grupos. A gente tem os planetas pessoais, que são aqueles planetas que vão representar muito da nossa personalidade, dos nossos comportamentos, né? Vamos falar muito sobre uma questão mesmo da nossa personalidade, são planetas pessoais. Aí a gente também tem os planetas que são sociais, que é Júpiter e Saturno. Esses planetas vão estar falando muito sobre o modo como a gente lida com o mundo exterior, né? Então é menos personalidade, é menos uma coisa interna e é mais uma coisa externa, né? É como a gente lida com as questões externas da vida, da sociedade. É mais a sociedade, porque é social, né? Não é tanto as coisas gerais, externas da vida, mas aquilo que é mais social, né? E a gente também vai estar falando do grupo, que são os planetas geracionais. Esses planetas vão estar falando muito sobre como é a energia, como é a essência, como é a característica de uma geração. Então eles falam menos sobre a nossa personalidade, eles falam menos sobre como a gente lida com as questões da sociedade, né? Mas mesmo assim eles vão trazer influências também para a nossa personalidade. Claro que focando mais no âmbito geracional, que são os planetas geracionais. Então a gente tem os planetas pessoais, Sol, Lua, Mercúrio, Vênus e Marte. E nos planetas sociais, Júpiter e Saturno. E geracionais eu não sei se eu disse, mas são Urano, Netuno e Plutão, tá? Então a gente tem esses grupos e vocês vão entendendo ao longo do vídeo, que eu vou estar explicando o que significa cada planeta, né? E aí vocês vão estar compreendendo melhor por que tem essa separação, por que tem essa seleção, né, de planetas em grupos, tá bom? Então, primeiramente, a gente pode começar falando do Sol. Quando a gente pensa no Sol, o que a gente imagina? A gente imagina luz, a gente imagina brilho, a gente imagina potência, a gente imagina beleza, e é muito sobre isso que o Sol vai estar falando. O Sol vai estar representando a nossa luz, a nossa potência, a nossa força, né? Não força no sentido literal, a força do poder pessoal, né? A força daquilo que é de mais luminoso na gente. E muitas pessoas não sabem, né? Mas o Sol é aquele signo, o famoso signo, né? Que as pessoas falam, né? Então, quando alguém pergunta qual é o seu signo, você geralmente está respondendo a posição do seu Sol. Quando alguém pergunta assim, qual é o seu signo? Você diz, eu sou de Câncer, eu sou de Escorpião, eu sou de Capricórnio. Quando você está dizendo isso, você está dizendo a posição do seu Sol, porque quando você nasceu, o Sol estava nesse posicionamento, estava posicionado neste signo. Então, o Sol é como se fosse o seu signo principal, tá
bem? Não é bem assim que a gente pode colocar, eu tô colocando de uma forma para vocês poderem compreender melhor, principalmente porque quem está assistindo aqui esse vídeo pode não ter conhecimento astrológico, né? E é justamente a intenção do vídeo é colocar aqui conhecimento astrológico para quem está começando, para quem quer entender, para quem tem curiosidade, né? Então eu sempre gosto de explicar isso para que vocês possam entender, tá bem? Então o Sol vai falar muito, retomando, sobre o nosso poder pessoal, sobre o nosso brilho, sobre aquilo que a gente tem de mais forte, de mais luminoso dentro da gente. Então ele vai estar falando muito sobre essa força da individualidade, da personalidade. Ele vai representar muito como a gente se identifica, sabe? Como a gente se enxerga no mundo, como a gente também quer ser no mundo, né? É muito uma questão assim, tá bem? E aí, a Lua vai estar falando sobre uma questão totalmente diferente. A Lua vai estar falando sobre um campo mais interno, mais emocional, mais sensível, né? A Lua, quando a gente pensa no sentido literal mesmo, a gente olha para a Lua à noite, ela tem um aspecto diferente do Sol, né? Ela tem a sua luz, né, que é refletida pelo Sol, mas ela tem um mistério, ela tem uma sensibilidade, ela tem uma questão mais interna, mais introspectiva, né? Quando a gente pensa na Lua, a gente tira um pouco dessa percepção, né? E é justamente sobre isso que a Lua vai falar. A Lua vai falar sobre um aspecto da nossa personalidade, né, que é mais interno, que é mais sensível, que é mais emocional. A Lua também vai falar sobre as nossas necessidades emocionais, sobre como a gente se sente seguro emocionalmente, né? Então, dependendo da posição da Lua no seu mapa, né, dependendo do signo, dependendo da casa astrológica também que ela se encontra, se você não sabe o que é casa astrológica, você pode ir no vídeo que eu tenho aqui linkado, tá bom? Para você poder ver ali quais são as partes que compõem o mapa astral, tá bem? Então, caso você não saiba o que é, né, uma casa astrológica, você pode ir ali assistir. E, dependendo então do signo ou da casa que a Lua está ali posicionada, ela vai representar qual é a área da vida, por exemplo, que precisa estar bem para que você se sinta seguro, para que você se sinta bem e confortável, né? Então, muitas pessoas que têm a Lua na casa 2, por exemplo, só se sentem bem, só se sentem em paz quando elas têm ali uma segurança financeira, por exemplo, né? Porque a casa 2 fala muito sobre a nossa área financeira, né? Isso é só um exemplo para vocês perceberem o quão a gente pode ir longe com essas interpretações dos planetas, né? E, enfim, então a Lua vai estar falando sobre essas questões mais emocionais, de como a gente expressa, como a gente sente, como a gente lida com as nossas emoções, né? Só aí a gente já consegue ver que uma pessoa que tem o Sol no signo de Aquário, que é tido como um signo frio, que é tido como um signo pouco emocional, né? Se a gente tem essa pessoa com o Sol em Aquário, mas com a Lua em Câncer, que é um signo muito emocional, né? Câncer é conhecido por ser o signo que, aliás, é regido pela Lua, né? A gente vai ter uma pessoa que é aquariana, que tem o signo solar em Aquário, mas que tem ali muita emocionalidade, tem muita sensibilidade. Então a gente já consegue perceber que aqueles estereótipos, que aquilo tudo que a gente vê na internet, de brincadeiras, de piadinhas, na verdade é muito superficial, né? São coisas muito superficiais. Então vocês conseguem ver que a gente não é só o nosso signo solar. Aliás, nós temos todos os signos no mapa astral, né? É importante até que vocês saibam disso, que eu posso falar sobre isso em outro vídeo também, se vocês quiserem, mas é bem legal de vocês também já terem essa percepção, tá? Aí a gente pode passar para Mercúrio. Mercúrio vai estar falando muito sobre a nossa intelectualidade, sobre a nossa comunicação, sobre como a gente pensa, como a gente vê as coisas. É muito da nossa percepção, daquilo que parte da nossa mente, né? Mercúrio rege a nossa mente, então ele vai falar muito sobre a nossa intelectualidade, a nossa racionalidade, sobre os nossos interesses também, aquilo que traz interesse pra gente, que cativa o nosso interesse, né? O interesse no sentido intelectual, principalmente, né? Mas vai falar muito sobre essas questões. E principalmente sobre comunicação, sobre como a gente se comunica com as pessoas, como a gente se comunica no trabalho, nas relações, em diversas áreas, né? Só a gente está ali vendo qual é a posição de Mercúrio no mapa. Mas é bem interessante a gente ver como que a gente vai tendo assuntos totalmente diferentes, né? Energias totalmente diferentes dentro de cada posicionamento do mapa, né? Dentro de cada planeta do mapa. Aí a gente pode ir passando para Vênus, que vai falar muito sobre como a gente se relaciona com as pessoas, né? Tanto num sentido íntimo, amoroso, né? Um relacionamento como um casamento, um namoro, por exemplo, mas também como a gente se relaciona de forma social, no trabalho, né? Com os amigos, é muito o se relacionar, tá?
Pode falar principalmente sobre um relacionamento mais íntimo, sim, porque fala muito sobre atração, fala muito sobre sensualidade, fala muito sobre essa conexão que você tem com as pessoas, quem te atrai, né? Vênus vai falar sobre todas essas coisas. Mas ele não fala exclusivamente sobre relacionamentos íntimos, né? Além disso, ele pode falar até sobre arte e sobre dinheiro, né? Dependendo ali do posicionamento, dependendo do signo que ele se encontra, dependendo da casa que ele se encontra, ele vai estar falando sobre isso também. Aí, quando a gente passa para Marte, a gente vai ver que é o planeta da guerra, né? Marte é conhecido como o planeta da guerra. Então ele vai estar falando muito sobre a nossa força, sobre o nosso poder. Diferente da força e do poder do Sol, tá bem? A força e o poder do Sol é uma questão de briga, é uma questão de força interior, de poder pessoal. Marte vai estar falando sobre o poder de luta, o poder da gente ir atrás daquilo que a gente deseja, o poder da ambição, o poder da resistência, o poder da persistência, né? Então Marte é um planeta que vai falar muito sobre como a gente luta para alcançar aquilo que a gente deseja, como a gente se move, como que a gente age, né, na nossa vida, como que a gente está ali constantemente se segurando e lutando para conseguir as coisas que a gente quer, né, para atingir nossos objetivos. Então Marte já é um planeta um pouco mais agressivo até, inclusive Marte pode falar um pouco sobre a agressividade, dependendo de como está esse posicionamento ali, se ele está um pouco mais tensionado ou não, né? Então Marte também tem até esse aspecto de agressividade, de impulso, né? Então pode ser interessante até, se vocês quiserem olhar no mapa de vocês, como que tá ali o Marte, né? Se ele tá um Marte mais tensionado ou se ele tá um Marte mais suave. Vocês podem me colocar aqui nos comentários as dúvidas que vocês tiverem, que eu com certeza vou ter prazer de responder vocês. O Júpiter vai falar muito sobre expansão, sobre ética e moral, né? Ele vai falar muito sobre aquilo que a gente acha correto, né? Ele vai falar sobre as nossas crenças, aquilo que a gente acredita, né? Sobre a nossa fé. Não a nossa fé tanto no sentido religioso. Até pode ser, né, no sentido religioso, no sentido espiritual, mas nem sempre a gente precisa levar para esse lado, até porque não são todas as pessoas que têm uma fé, né, que acreditam em algo. Mas Júpiter vai falar muito sobre essa questão também, vai falar sobre aquilo que a gente acredita, aquilo que é o nosso ideal, né? A gente fala muito sobre um ideal, por exemplo, caridoso, um ideal amoroso. Júpiter, se tiver numa posição específica, pode estar falando de uma pessoa assim, né? Então, só colocando num exemplo. Então, Júpiter vai estar falando sobre todas essas questões. E vai falar muito também sobre viagens, sobre expansão, sobre conhecimento, um conhecimento mais profundo, mais relacionado à filosofia, relacionado também à religião, né? Que é diferente dos conhecimentos e da inteligência de Mercúrio, por exemplo. Júpiter e Mercúrio têm uma associação bem interessante, eles são planetas que se dão bem juntos, né? Mas Júpiter vai estar falando sobre uma outra questão de conhecimento. É um conhecimento mais filosófico, um conhecimento mais religioso, é um conhecimento um pouco mais profundo, né? Mais adiante, mais além. Então Júpiter vai estar falando um pouco sobre essas questões. Além disso, ele pode falar muito sobre sorte, sobre expansão, né? Porque ele é o planeta de maior dimensão no nosso sistema solar. Por isso ele também é associado à sorte, àquilo que você tem de facilidade, né? Então Júpiter também vai falar sobre essas questões, né? Quando a gente passa para Saturno, a gente vai ver ali um planeta que é o oposto de Júpiter. Quando eles se complementam, eles podem ter tanto muito conflito como uma junção boa, né? Pode ter uma junção ali que traz muito crescimento. Saturno vai estar falando muito sobre a nossa energia, que é um pouco mais dura, vai falar sobre dureza, vai falar sobre os limites, sobre as nossas responsabilidades, né? Então, se a gente tem em Júpiter a expansão, a sorte, os conhecimentos, as crenças, a ética, a gente vai ter em Saturno as regras, as responsabilidades. Saturno fala muito sobre desafios, sobre qual é a nossa dificuldade, qual que é o nosso desafio, o que a gente precisa ultrapassar, né? Pessoas, por exemplo, têm um posicionamento de Saturno que fala muito sobre autoconfiança. A pessoa tem muita dificuldade de confiar, de ter autoconfiança, de ter segurança de si mesma, né? Outras posições podem falar sobre a pessoa ter muita insegurança, dificuldades e limitações na área amorosa, por exemplo. E, gente, muitas pessoas fazem um terrorismo astrológico com Saturno, porque dizem que é um planeta horrível, muitos dizem que é um planeta maléfico, né? Existem alguns planetas maléficos na astrologia que as pessoas colocam dessa forma. Eu não gosto desse tipo de visão, né? Mas muitas pessoas colocam dessa forma, que são os planetas maléficos.
E na verdade, Saturno está ali para mostrar para a gente, para trazer uma lição para a gente, né? Saturno traz uma lição para nós, uma lição de crescimento, de amadurecimento. Aliás, Saturno fala muito sobre isso, né? Sobre a gente amadurecer, sobre a gente ter uma visão um pouco mais adulta, um pouco mais séria e madura das coisas, né? Então, é importante a gente ter Júpiter, que fala sobre expansão, que fala sobre sorte, sobre as coisas boas, vamos dizer assim, entre aspas, né? Que é o que a gente geralmente coloca como bom. E Saturno vai falar sobre onde a gente vai ter que se virar, onde a gente vai ter que estar ali meio que se virando mesmo, passando pelas nossas dificuldades, pelos nossos desafios, né? Então é importante a gente só compreender que Saturno não é um planeta ruim. Ele, inclusive, em alguns posicionamentos, ele se torna uma potência muito grande para as pessoas. Então, é assim, fazer terrorismo astrológico com Saturno não é legal, gente. Tadinho do Saturno, ele tá aqui para ensinar a gente as coisas, tá aqui para fazer a gente crescer. Então, é importante a gente saber lidar com este lado também, né? É muito importante, aliás. Lembrando também que todos os planetas que eu falei anteriormente e todos os seguintes que eu vou também falar, dependendo do seu posicionamento, podem estar ali representando, né, dificuldades. Então, dependendo de como ele está em um mapa astral, seja Vênus, que é um planeta que fala do amor, que fala dos relacionamentos, que fala das coisas da arte, da beleza, né? Dependendo do posicionamento que ele está, ele pode estar ali mostrando, né, indicando alguma dificuldade para a pessoa. Então, é importante que vocês não façam terrorismo astrológico com Saturno, tá? Vou colocar assim porque eu acho importante. Aí, falamos então dos planetas sociais, a gente pode passar para os planetas geracionais, que são Urano, Netuno e Plutão. Urano vai falar muito sobre uma energia de revolução, de tecnologia, de inovação. Então, Urano traz uma energia de algo novo, de algo que é uma mudança. Urano é o planeta muito conhecido pelas mudanças, por essas revoluções mesmo, pela reivindicação, né? Por a gente estar ali destruindo o velho para construir o novo, né? Ele está renovando, ele está construindo algo novo. Então, Urano vai falar muito sobre esse aspecto das gerações, né? E aí, dependendo do posicionamento que ele tiver no mapa das pessoas, ele vai falar um pouco sobre a característica dessas pessoas, mas vai falar muito sobre a geração dessas pessoas, né? Então, pessoas que nasceram com Urano em Aquário, por exemplo, né? O Urano em Aquário, aliás, está domiciliado, né? Aquário é o signo regido por Urano, né? Então, quando a gente coloca o Urano em Aquário, quando está nesse posicionamento, a energia se potencializa, né? E vem toda essa revolução, toda essa renovação, toda essa inovação que Aquário traz, né? Aquário também é conhecido por ser o signo da renovação, das mudanças, né? Da reivindicação, da revolução, justamente porque ele está ali regido por Urano. Então, quando a gente tem uma pessoa que tem esse posicionamento no mapa, ela vem em uma geração que tem essas características de trazer algo novo, de trazer ali uma destruição, né, ou uma renovação daquilo que é velho, daquilo que não funciona mais, daquilo que está ultrapassado, para trazer algo novo, para trazer algo melhor, né? Principalmente se esse algo melhor estiver relacionado com questões sociais. Urano é muito ligado em questões sociais, né? Urano está muito atrelado às questões sociais, a como a gente vive em sociedade, a como a sociedade está funcionando, né? Então, Urano é o que traz, por exemplo, uma energia de manifestações, da gente manifestar pelos nossos direitos, por exemplo. É uma característica de quem tem Urano muito presente no mapa, tá? Então, só estou aqui trazendo ali aqui uma informação até a mais para vocês poderem entender como que funciona o Urano, tá bom? Netuno, vamos passar para Netuno, a gente pode falar então sobre uma coisa totalmente diferente também de Urano, né? Que já é mais de um aspecto de sensibilidade, mas diferente da Lua, né? A gente fala em Netuno sobre um mundo muito mais inconsciente do que a Lua, um mundo muito mais interno do que a Lua, né? Ele vai falar um pouco sobre as coisas ocultas, sobre as coisas que são de difícil percepção, as coisas que estão relacionadas com a espiritualidade, as coisas que estão relacionadas com a compaixão, com a empatia, né? Com a questão mais sensível mesmo, só que, assim, de um modo muito mais interno, de um modo muito mais inconsciente. É uma questão quase... é imaterial, né? Mas é uma questão quase espiritual, né? Netuno fala um pouco até sobre espiritualidade. Então, Netuno,
Ele até nem parece, assim, eu falando das características dele, né? Nem parece um planeta geracional. Mas o que Netuno vai indicar quando a gente está falando de questões geracionais? Ele vai falar sobre as coisas que estão ali ocultas. Por exemplo, quando a gente pode falar de política, a gente pode falar de economia, a gente pode falar de várias coisas, né? E então ele vai representar essa energia daquilo que está oculto, daquilo que está mais difícil de ser percebido, né? Netuno tem essa característica de estar passando por debaixo dos panos, está ali meio difícil da gente compreender. Ele é um planeta, aliás, de difícil compreensão. Ele é muito diferente, ele é muito complexo, ele é muito profundo, né? Para a gente até colocar assim num vídeo de uma forma simples, né? Lembrando que esse vídeo aqui é um vídeo resumido. Eu estou resumindo um pouco da energia dos planetas para vocês, porém eu tenho planejamento de fazer um vídeo para cada planeta, né? Aprofundando de uma maneira mais interessante, para que vocês possam ter um panorama mais profundo dos planetas, tá? Mas aqui eu estou colocando eles de uma forma mais inicial, né? E aí Netuno, então, numa sociedade, numa questão geracional, vai estar falando muito sobre como aquela sociedade lida com esses assuntos. Vai estar falando sobre como que essa sociedade lida com a espiritualidade, lida com as questões internas, com as questões lá do subconsciente, como que lida também com as questões da compaixão, da empatia pelo outro, do se colocar num lugar de amor, né? Netuno fala até sobre amor, um amor mais incondicional, um amor mais inocente, um amor que é pelo todo, não por uma pessoa específica, como Vênus, né? Vênus vai falar sobre o amor que eu tenho por você. Agora, Netuno vai falar sobre o amor que eu tenho pelo mundo, sobre o amor que eu tenho pelas pessoas no sentido geral, né? Então é um amor diferente. Netuno é bem complexo, gente, é até difícil falar de Netuno porque ele é um planeta com bastante coisa pra gente estar ali vasculhando, né? Mas basicamente ele vai falar sobre isso, sobre como uma sociedade lida com esses assuntos netunianos, né? Aí a gente pode passar para o último planeta, que é Plutão, né? Plutão é também um dos considerados maléficos na astrologia. E assim, gente, eu também não concordo com essa visão, porque quando a gente vai olhar, Plutão tá ali também trazendo uma grande lição pra gente, né? Plutão vai falar muito sobre as transformações, sobre o renascimento, sobre quando a gente queima como a fênix e depois renasce de novo. Isso num sentido tanto pessoal, porque pode falar sobre personalidade, mas principalmente no sentido da sociedade, né? Do sentido geracional. Então, quando a gente está ali olhando para Plutão, a gente vê questões mais obscuras, né? Porque como a gente fala de morte, quando a gente fala de transformação, isso acaba sendo um tabu, né? E acaba sendo até um assunto pesado para algumas pessoas, mas Plutão vai ter muito dessa energia, da gente tirar assim aquilo de mais podre que tem em nós e no mundo e transformar aquilo, né? Tem uma energia até similar com o Urano, né? O Urano está ali trazendo reivindicação, está trazendo renovação, só que Plutão faz isso num sentido um pouco mais profundo e um pouco mais denso, né? Um pouco mais até sombrio, vamos dizer assim. Ele está ali revelando, inclusive, as sombras. Ele está revelando aquilo que está ali escondido. Plutão recebe esse tipo de preconceito astrológico por causa desse tema, dessa temática que ele está abordando, né? E, além disso, Plutão vai falar muito sobre poder num sentido mais imperativo, diferente do poder do Sol e do poder de Marte, né? É um poder de influenciar as pessoas, é um poder de persuasão, é um poder de dominação, é uma coisa um pouco mais forte, eu diria, do que Marte, né? Marte é muito o poder dos líderes, por exemplo. Agora, Plutão, por mais que a gente possa ter ali uma energia de liderança, a gente tem uma energia de dominação, é um pouco diferente, né? Plutão tem ali uma energia um pouco mais densa nesse sentido de poder, né? Quando a gente fala de poder. Fala até sobre um poder mais obscuro, inclusive, né? Mas é importante que vocês entendam que por mais que Plutão esteja falando sobre esses assuntos mais densos, mais tabu, né? A gente também não tem que ter nenhum tipo de medo ou fazer nenhum tipo de terrorismo astrológico com Plutão, porque ele também tá ali para falar o que a gente tem que transformar em nós, o que em nós
está precisando de uma transformação. O que precisa de uma transformação na sociedade? Qual que é a sujeira, entre aspas, que a gente tem que limpar para que a gente consiga renovar as coisas, para que a gente consiga trazer transformação, né? E isso, claro, como eu te falei, de uma forma mais profunda ainda do que Urano, né? Então, olhem aí no mapa de vocês como que está cada um desses planetas. Lembrando que para os planetas geracionais, que é Urano, Netuno e Plutão, vocês não precisam ver tanto o signo em que eles estão, mas principalmente a casa em que eles estão, tá? Eu posso explicar melhor sobre isso em outro vídeo, mas a casa onde eles estão vai ser mais interessante de ser observada do que os signos. Até porque eles ficam muitos anos em um determinado signo, tá bem? Então isso não faz assim tanta diferença na interpretação, tá bem? A não ser que eles estejam ali muito próximos a um planeta ou formando um aspecto muito importante com outro planeta, tá bem? Se você também não sabe o que são aspectos, você pode ir lá no vídeo, que eu vou linkar aqui de novo para você assistir como que se compõe ali um mapa astral. E aí você já pode começar a fazer algumas interpretações, caso você tenha interesse, caso você tenha curiosidade para esse tipo de coisa, tá bem? Então é isso, pessoal. Eu peço aqui para vocês que vocês, se gostaram do vídeo, deixem o like aqui, que é muito importante para que vocês possam me apoiar a criar novos vídeos, para que vocês possam me apoiar a crescer no YouTube, tá bem? Então, o seu like é muito importante para mim. Se você realmente, então, quer me apoiar e gostou do vídeo, deixa aí o seu like que ele vai ser essencial, tá bem? E claro, você pode se inscrever também no canal, caso você queira acompanhar os novos vídeos e caso você queira também tá aí me apoiando, né, com esse crescimento aqui no YouTube, tá bem? Então, gratidão, pessoal, obrigado pelo tempo de vocês e até a próxima.